A gente abre, então, o nosso boletim hoje falando sobre isso. A gente tem o Daniel aí, pessoal, da Anvisa. Oi, Daniel, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham. Olha, Daniel Pereira, especialista em regulação de saúde suplementar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai conversar com a gente nessa tarde para entendermos o que motivou a Anvisa a fazer essa regulação agora para a venda desse tipo de medicamento. Daniel, para a gente contextualizar, então, qual foi o objetivo principal, o que motivou a Anvisa, então, a determinar a prescrição de receita médica para esse tipo de medicamento? Excelente pergunta. A Anvisa, ao receber os dados de monitoramento de farmacovigilância, ou seja, monitoramento dos efeitos adversos e problemas do uso dessa medicação, observou basicamente dois números expressivos. O primeiro, a grande quantidade de uso off-label desse produto, ou seja, do uso não prescrito em bula, que é o para tratamento de diabetes tipo 2. E o segundo, uma quantidade grande de eventos também de pancreatite, né, o que sugere-se que esses produtos estavam sendo utilizados sem acompanhamento médico adequado. Por isso, a diretoria da Anvisa, na data de ontem, optou-se por dar mais um passo na dispensação desse tipo de medicamento, ou seja, trazer a retenção da receita, né? É importante afirmar que todos esses medicamentos já são vendidos já devem ser vendidos sob prescrição médica, eles são medicamentos de tarja vermelha, né? Mas a partir da vigência da referida norma, além da prescrição médica, essa receita ficará retida nas farmácias para controle sanitário, seja pelas vigilâncias municipais, seja pela Anvisa. Então, vai ter aquela dificuldade de compra desse medicamento, assim como é com um antibiótico, por exemplo. Então, é retida a receita e o paciente fica com uma, a farmácia fica com a outra receita. Isso, eu não digo uma dificuldade, né, mas de fato um controle maior na dispensação desses medicamentos, assim como muito bem relatado no caso dos antibióticos. Eu digo dificuldade porque, de fato, existe uma facilidade para a compra desse tipo de medicamento e a gente vê qualquer pessoa tendo acesso a esses medicamentos. Agora, estávamos falando sobre a questão de todos esses medicamentos muito conhecidos serem especificamente para diabetes. Mas a gente já tem um medicamento específico, que se eu não me engano é o Wegovy, que é vendido nas farmácias com alerta de emagrecimento, ou seja, chama ainda mais a atenção do consumidor. Então, talvez de fato tenha sido mais um motivo para a Anvisa aumentar a fiscalização nesse sentido. Essa questão da criação do Wegovy como um medicamento prescrito para emagrecimento e não para diabetes, também acendeu um alerta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária? É importante a gente reforçar que todos os produtos aprovados pela Anvisa, seja o Wegovy, seja os demais produtos, né, nas indicações que foram colocadas, foram analisadas num rígido controle pelos fiscais da agência em relação à sua qualidade, segurança e eficácia. Então, todos são produtos que, de fato, são produtos seguros, são produtos de qualidade, são produtos eficazes ao que se destinam. Mas o que gerou, de fato, essa revisão da nossa informação foi o monitoramento do uso desses produtos, né? Foram as informações que a gente recebeu acerca do uso desses produtos, né? E nesse uso ficou-se indicado que alguns efeitos adversos relatados, em especial a pancreatite, por exemplo, elas são sinais de uma utilização excessiva sem um acompanhamento médico adequado, né? O que nos leva de volta a gente reforçar, né, que esses medicamentos são medicamentos sob prescrição. Então, eles devem ser não só prescritos, como acompanhados pelo médico. E, por isso, a agência resolveu adotar essa medida da retenção da receita para que a gente possa ter mais controle na dispensação desses produtos. Daniel, a gente vem de uma indústria farmacêutica de emagrecimento muito forte. Eu digo isso porque nas décadas passadas tínhamos vários outros tipos de medicamento que eram vendidos também indiscriminadamente, que depois tiveram a retenção da receita
Eu não vou me lembrar nome, mas remédios como sertralina, fluoxetina, que em um tempo foi vendido de forma mais fácil, depois houve-se essa questão da receita, de segurar a receita também para esse tipo de medicamento. Agora, quando surgem as famosas e mágicas canetas emagrecedoras, isso já tem um tempinho aqui no Brasil, não é de hoje que o Ozempic está aqui dentro do país. Quando esse tipo de medicamento, como a semaglutida, chegou no país, a Anvisa já não viu a necessidade lá atrás de fazer esse tipo de alerta e esse tipo de retenção da receita? É importante primeiro a gente diferenciar o tipo de controle, né? A gente tem gradações de nível de controle relacionado a alguns produtos específicos, né? O exemplo que você deu, eu posso dar outro exemplo de benzodiazepínicos, por exemplo, são medicamentos com alto poder de vício, né? Então, por isso, eles seguem um controle diferenciado na Anvisa, né? Eles seguem uma receita especial que fica retida, essa receita ela é monitorada pela Anvisa em relação à sua emissão. Cada profissional de saúde só tem um número limitado de receitas que possa emitir. Esse é o controle mais forte que a agência faz em relação aos produtos que precisam desse controle. O que a gente está propondo agora, o que foi proposto agora, em relação à família do GLP-1 e análogos, as canetas de emagrecer, é um controle mais brando. É uma receita branca comum, né, como usualmente já estabelecida, só que a única diferença é que agora ela será entregue em duas vias, as farmácias e drogarias, e sendo que uma via ficará retida para fim de controle. Então, essa receita ela pode ser tanto física ou digital, nos modelos aprovados pela agência, né? Então, é importante a gente diferenciar o controle de produtos, né, que tem um risco maior com esses produtos que, de fato, o risco é menor, mas que a gente entendeu por necessário, pelos dados de utilização desses produtos, a gente reforçar e controlar mais e ter mais ideia do que está sendo utilizado pela sociedade brasileira. Você falou a respeito da questão da pancreatite e de outras consequências que podem ser causadas com o uso indiscriminado das canetas emagrecedoras, mas a partir de quais estudos a Anvisa se baseou para criar essa nova norma, determinar então a retenção da receita? Daniel, perdemos o contato com o Daniel? Bom, se conseguirmos falar com ele novamente, me avisem, por favor. Ele estava explicando para a gente, Daniel, que é o representante da Anvisa, que está falando aqui com a gente aqui no Boletim Metrópolis, explicando para a gente os motivos de a Anvisa ter determinado a retenção de receitas de medicamentos como Mounjaro, como Ozempic, aqui no Brasil. Então, a partir de agora, você que quer comprar um Ozempic, um Mounjaro, que estava querendo emagrecer de uma forma mais fácil, vai precisar procurar um médico para te orientar e passar uma receita para comprar as canetinhas emagrecedoras. Pois bem, vamos falar agora de outro assunto. Vamos atualizar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua internado. A gente conseguiu contato com o Daniel? Então vamos voltar. Daqui a pouco a gente fala sobre Bolsonaro. Daniel, oi Daniel, que bom, conseguimos contato mais uma vez. Eu estava lhe perguntando em quais estudos a Anvisa se baseou para determinar, então, essa normativa agora de retenção da receita das canetas emagrecedoras. Excelente pergunta. A Anvisa ela tem um trabalho diário de monitoramento de uso de todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária da agência, né? Em especial dos medicamentos. O nome dessa área é a área de farmacovigilância. Então, a gente recebe relatos de efeitos adversos, queixas técnicas, qualquer tipo de vício na utilização desses produtos. E a gente, diante desses dados, a gente compara com o restante do mundo, né? A Anvisa faz parte de uma rede de várias agências que compartilham essas informações. De posse desses dados, a gente verifica os alertas, né, em relação aos números que estejam passando da normalidade. E foram esses dados, especialmente dos relatos de efeitos adversos, dos relatos da utilização fora da indicação, que ligaram o alerta da agência para que a gente pudesse tomar a medida adotada na reunião de ontem. E a partir de quando essa medida vai começar a valer, entrar em vigor? A medida começa a valer 60 dias após a sua publicação. A expectativa é que a publicação saia na segunda-feira, então ela 62 já entra em vigor o novo modelo de dispensação em todo o território nacional. Existe alguma determinação específica de especialidade médica que possa prescrever esse tipo de medicamento?
Não, sim, não. A Anvisa não entra na questão de qual profissional médico pode, né, prescrever. A gente simplesmente diz que é um medicamento que deve ser dispensado mediante prescrição médica. Uma pergunta, laboratórios como a Nordisk, Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic, do Wegovy, por exemplo, estou citando um exemplo, um nome de um laboratório. Esse tipo de laboratório chega a entrar em contato com a Anvisa quando existem determinações como essa? Não, sem dúvida. Esse processo, ele começou entre novembro e dezembro do ano passado, esse processo de discussão, né? E durante todo esse processo, foram oportunizadas diversas reuniões com o setor regulado, especialmente as empresas. Foi feita uma consulta pública dirigida especificamente a essas empresas para que a agência pudesse escutar e ouvir as alegações dos detentores de registro desses medicamentos, bem como outros players, como o Conselho Federal de Medicina, como as associações de pacientes. Então, todos tiveram uma oportunidade boa de tempo para poder se manifestar em relação à proposta. Isso é uma característica dos processos decisórios da Anvisa. Aqui na agência, a gente, de fato, zela muito pela publicidade das nossas decisões e pela transparência do debate. Então, com toda certeza foram oportunizados ali que o detentor de registro, especialmente a Novo, a Lilly, né, e outros laboratórios que tiveram seus produtos aqui controlados, que eles oportunizassem e trouxessem a sua visão também à agência. A minha pergunta sobre isso é porque certamente esse tipo de laboratório vai acabar perdendo dinheiro, que eles estavam faturando milhões aqui no Brasil com a venda desse tipo de medicamento. Fora do Brasil, sabe me informar, Daniel, se fora do Brasil esse tipo de medicamento, ele precisa de receita ou da retenção da receita? Perdemos o contato mais uma vez com o Daniel? Perdemos? Então a gente vai falar sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro.